Uma lenda do Rio Sabor, que o meu avô me contou. João de Deus Rodrigues através de Henriques Martins. É uma felicidade ter avós. E ela é ainda maior quando se passa a infância com eles, a ouvir-lhes contar lendas e histórias. Vem isto a propósito do meu último livro, Homenagem ao Rio Sabor, que me trouxe à memória uma lenda sobre o Rio Sabor que o meu avô me contava na horta de Salgueiros, sentados ao luar a ouvir cair os últimos pingos de água da Nora. Era assim. Uma jovem muito formosa, chamada Flor Bela, pastoreava as ovelhas junto ao moinho onde vivia um rapaz da sua idade, órfão de pai e mãe, chamado Benjamim, que era moleiro. Os pais dele tinham-se afogado numa noite de temporal, quando caíram ao rio, tinha ele 17 anos. Um belo dia meteu conversa com ela e perguntou-lhe o nome. Ela disse-lhe que se chamava Flor Bela. Ele sorriu e disse-lhe que só lhe ia chamar Bela por ser tão bonita. Mas ela também lhe perguntou o nome a ele, e ele disse-lhe que se chamava Benjamim. A partir daí passaram a ver-se todos os dias. Conversa puxa conversa, concluíram que tinham nascido no mesmo dia e à mesma hora, num quarto virado a nascente. E mais ainda, que ambos eram filhos únicos e os pais tinham os mesmos nomes e morrido afogados nessa noite de temporal. Com tanta coincidência, acabaram por se apaixonar um pelo outro e casaram. 9 meses depois, nasceram 2 gêmeos tão parecidos que só a mãe os diferenciava. Nesse dia disseram que os meninos se iam chamar Abel e Joaquim, e assim foi. Eram 2 crianças lindas. Mas no dia em que faziam 7 meses, estava a mãe a dar-lhe banho no rio, foram-lhe arrebatados do colo e levados na corrente, como por encanto. Ela, desesperada, correu para o marido e contou-lhe o sucedido. Então ele, a chorar, disse-lhe: "Oh, mulher, não os voltamos a ver, foi o espírito do rio que os levou." Eu ouvi uma lenda assim ao meu pai quando estávamos no rio a observar peixinhos que subiam na corrente. A mágoa deles é imensa. Mas nessa noite ambos tiveram um sonho. Mas ela, a pedido do anjo, não contou o seu sonho ao marido. Mas ele contou-lhe o dele. Apareceu-me um anjo vestido de branco e disse-me: "Benjamim, os vossos filhos agora pertencem ao rio, já não são vossos. Mas não estejais tristes, porque eles estão bem. Diz isto à tua mulher e pede-lhe para que não chore por eles, senão eles também choram e as suas lágrimas fazem subir as águas do rio e arrastam-vos, a vós e ao moinho, para o mar. Mas não contes este segredo a mais ninguém." Flor Bela ia todos os dias para o local onde os filhos foram levados pela corrente e levava farinha para dar a 2 peixinhos que apareciam sempre que ela se abeirava da água. Mas eles não a comiam. O marido, atendendo ao sonho, tinha-a sempre junto dele e conformavam-se um ao outro. Mas uma noite voltou a aparecer a Flor Bela, em sonho, o anjo vestido de branco que lhe disse: "Flor Bela, amanhã, quando o sol estiver no pino, vai para o local do costume, que os teus filhos vão falar contigo. Mas vai sozinha e não contes este segredo a ninguém, senão eles morrem e não os voltas a ver." Ela assim fez. Ao meio-dia estava junto da água e apareceram 2 peixes, pequeninos, a chamarem por ela: "Mãe Flor Bela. Mãe Flor Bela. Somos nós, os teus filhos." Ela, incrédula, olhou para eles e reconheceu-os. Eram os peixinhos que lá via todos os dias, e à frente dos quais metia a mão na água, com a farinha na concha da mão para eles comerem, mas eles mergulhavam e beliscavam-lhe as costas da mão, como quem pede a bênção, e não a comiam. Nesse instante, num impulso maternal, quis agarrá-los, mas eles disseram-lhe: "Não, Mãe Flor Bela. Foi o anjo vestido de branco que nos mandou vir falar contigo, para te dizermos que te vemos todos os dias. Nós sabemos que já não choras por nós, e nós também não choramos por ti, por isso, não chores mais, senão quebras o nosso encanto. Para a próxima vez que o anjo nos mandar vir falar contigo, revelamos-te o resto do segredo. Agora vai para junto do nosso pai, mas não lhe contes isto." E, dito isso, desapareceram. Mas ela, enquanto os escutava, via-os como quando lhe desapareceram do colo, e ficou contente por não se terem afogado. A partir desse dia, Flor Bela passou a andar alegre. Mas continuava a ir todos os dias a chamar pelos filhos, e eles não apareciam. Um dia não se conteve e começou a chorar.
Nesse instante as águas do rio começaram a subir e ela, assustada, disse: Perdoai-me, meus filhos, mas tenho tantas saudades vossas. Dito isso, as águas baixaram e ela ouviu um coro de anjos a cantar e, de seguida, apareceram-lhe os filhos e disseram-lhe: Mãe, nós ouvimos-te chamar por nós, mas estamos encantados e ninguém nos pode ver. Por isso, tu não nos vês a nós, que vamos permanecer no rio até ao dia em que apareçam duas irmãs gêmeas, como nós, e tenham nascido num dia igual àquele em que nós nascemos, e à mesma hora. Uma tem que se chamar Maria e a outra Esther, e os seus pais têm que se chamar Benjamim e Flor Bela. Então, nesse dia, quando estiverem a nadar no rio, à hora em que nasceram, nós aparecemos-lhe e pegamos na mão direita de cada uma delas. Se elas, quando nos virem, não tiverem medo nem gritarem, o nosso encanto termina e vamos casar com elas e ser felizes para sempre. Mas, pelo contrário, se tiverem medo e gritarem, então quebram o nosso encanto e nunca mais ninguém nos volta a ver até que chegue o fim do mundo. Este é o resto do segredo que tínhamos guardado para ti e o anjo nos mandou revelar-te hoje. Não contes este segredo a ninguém. E dito isso, desapareceram no rio com esperança que um dia lhe aparecessem duas irmãs e não gritassem, quando lhes pegassem nas mãos para as pedirem em casamento e casarem com elas. Esta é uma lenda do rio Sabor, que o meu avô materno me contou. Mas haverá outras, certamente, sobre o rio, com outro encanto e beleza. Mas esta é a que eu sei e aqui a deixo aos vindouros. Na esperança que haja rio Sabor, e a voz para a contarem aos netos, e ela não se perca. João de Deus Rodrigues.